Por favor, Apocalipse capítulo 22. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 22. Prometo que serei breve. Pois quero ser prudente no horário. Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. É o último livro da Bíblia. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, diga me espere. Eu ouvi uns me espere aí, gostei. Podemos ler? Amém. Versículo 12 ao 13 somente. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Podeis sentar e mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Desde já mais uma vez que Deus abençoe toda essa amada igreja, uma alegria do Senhor imensa aqui, que Deus abençoe. É um prazer também rever velhos amigos aqui. O irmão Davi é um canal de bênção na minha vida. Que Deus abençoe, meu irmão. O pastor, que Deus abençoe também, ministério, família. Queridos, eu quero dizer que eu tenho 2 livros evangélicos da minha autoria que está disponível no link do meu Instagram. Você pode falar com o líder de vocês, que ele está dando acesso, ok? Caso os irmãos estejam interessados em ajudar a obra missionária. Eu quero falar com vocês ao tema que me foi ordenado, que está em Apocalipse 22. Eis que cedo vem. Podemos falar do fim dos tempos em diversos livros da Bíblia, não só no Apocalipse. Podemos falar do fim dos tempos em Ezequiel, em Daniel, Jeremias e muitos outros, em Isaías também. Porque apesar desses livros serem livros que mostram a trajetória desses profetas que profetizavam sobre Israel e pregavam a exaltação de Deus, e acima disso falavam sobre a vinda do Messias, os clássicos profetas messiânicos, Deus também dava visões a eles. Alguns escreviam nas paredes, em outros Deus dava revelação, por sonho, por visão, e em algumas ocasiões Deus permitia compartilhar a visão e algumas vezes não. Como, por exemplo, Paulo visitou o terceiro céu e Deus não permitiu que ele falasse sobre as coisas que estavam lá em cima. Porém, com João foi diferente. Com exceção, Jesus permitiu João escrever as coisas que ele viu na visão. O livro do Apocalipse, o livro da Revelação, escrito pelo João, apóstolo evangelista, é um dos livros menos lidos do cânon sagrado e menos pregado nas igrejas em geral. Porém, é o livro da Bíblia que mais fala de escatologia, que significa a doutrina do arrebatamento dos últimos tempos ou das últimas coisas. É um livro que fala fortemente acerca do arrebatamento, do juízo final, da ira vindoura de Deus, o reinado do Rei dos Reis e sobre a nova Jerusalém ou o novo ordem. No início é mostrada uma revelação de Jesus através de um anjo sobre o status de 7 igrejas que estavam precisando de exortação e encorajamento. E depois disso, do capítulo 2 ao 22, sobre as revelações das últimas coisas. E talvez você pergunte, Valdir, quem era João? Quem é esse João que o texto tanto fala? Quem é esse João que escreve aqui? Esse mesmo João é como a gente conhece, que é o discípulo amado de Jesus. É o discípulo entre Pedro e Tiago que esteve mais próximo de Jesus. É o discípulo, foi o único discípulo que esteve presente na crucificação e quase toda a trajetória de Jesus. E eu vou pedir para que você redobre sua atenção, tá bom? Máxima a mensagem. Esse discípulo foi o único que esteve totalmente presente na trajetória de Jesus. Crucificação, ressurreição, glorificação e por aí vai. O Evangelho de João e o de Lucas são os evangelhos mais detalhados que existem acerca de Jesus, incluindo o de Marcos, que é um evangelho evangelístico. Esse mesmo João escreveu o Evangelho, que leva o mesmo nome. Esse mesmo João escreveu a sua primeira, segunda e terceira carta, se eu não me engano, e também escreveu Apocalipse. O mais interessante sobre esse discípulo é que quando Jesus passa os 40 dias com os discípulos e retorna a falar com eles, um dos discípulos pergunta assim: Jesus, o Senhor falou que um de nós vai sofrer pelo Senhor, mas aquele ali, e João, e o amado, e o favorito, vai acontecer o que com ele? E aí Jesus disse:
E se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa? Então é mais um motivo para que João permanecesse vivo até depois da era apostólica. Como assim? Durante a era apostólica, a igreja, os 12, toda a igreja, todo aquele cenário que foi montado em Atos, foi muito perseguido por Nero, por Roma, já vou chegar nessa parte. Mas João conseguiu sobreviver isso tudo até chegar no quase fim da era apostólica. E assim Jesus conseguiu preservar, manter João vivo, para que a revelação do livro de Apocalipse sobrevivesse. E por que João escreveu esse livro? Como eu falei antes, Deus sempre deu visões, sonhos, revelações, profecias aos profetas, aos pregadores da Antiguidade, do Novo Testamento. E algumas coisas ele permitiu que escrevesse, coisas compartilhadas, e outras não. E João tem essa exceção. Eu acredito que Deus queria que João escrevesse para que nós tivéssemos noção da realidade do que está por vir. O que está acontecendo atualmente no mundo aí fora não é novidade. Pois se vocês estão surpresos, virá coisa muito pior. Como assim? Assim como existe um sistema divino, assim como existe um sistema lá em cima, assim como existe um sistema de Deus, também existe o sistema das trevas. E nesse momento, enquanto cultuamos a Deus aqui, existe um sistema maligno, mundano, profano, infernal, lá embaixo e aí fora, que estão tentando, de maneiras até impossíveis, tentar acabar com a igreja. Então, Deus permitiu que João escrevesse só para termos noção do que está por vir e para dar tempo de nós se prepararmos. E qual era a situação do evangelho naquela época? Qual era a situação do cristianismo naquela época? Eu estava lendo um livro de história essa tarde e eu li que naquela época, quando se levantou o imperador Nero, logo passado outro imperador que havia buscado Jesus também, esse imperador tinha uma fúria muito, muito grande pelos cristãos. É muito conhecida essa história de que os cristãos eram levados para as arenas e tinha milhões de pessoas, de espectadores, e ali iam tigres, leões para devorar os cristãos vivos, não eram mortos, eram vivos. E em outras ocasiões, se você estudar a tradição da história da igreja, você vai ver que até alguns cristãos eram crucificados e cremados enquanto eram vivos. E um detalhe que eu li nesse livro é que alguns cristãos tinham sua língua cortada porque o louvor deles, enquanto eles morriam, abafava o som da plateia. E outro detalhe importante é que o louvor dos nossos irmãos faziam com que algum da plateia se convertesse. Glória a Deus. O louvor tem uma potência muito forte. A pregação também tem um ponto muito forte. É doloroso imaginar que nossos irmãos morriam crucificados, cremados, apedrejados. Como diz o hino de Mara Lima, tombavam na rua com sangue. E eles louvavam a Deus em meio a isso. E um claro exemplo é Estevão, que mesmo na dor, mesmo na morte, mesmo na situação que alguém normal diria, acabou para mim, ele disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Perdoa-os e não lhes impute este pecado. É o que muitos cristãos hoje em dia não fariam. Alguns cristãos de hoje não fariam. Senhor, perdoa-os por estar me apedrejando, por estar me matando, perdoa-os. Alguns cristãos não fariam. Mas aquele cristão que é cheio de Deus, aquele cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que está fazendo. Pai, ele está me apedrejando, perdoa-o. Está me perseguindo, perdoa-o. Está me matando aos pouquinhos, perdoa-o. Está colocando o pé para eu cair, perdoa. E não lhe impute este pecado, porque a intenção é a evangelização, é ganhar para Jesus e não apedrejar quem já está te apedrejando. Na Bíblia inteira, até Apocalipse, dá para perceber a onipotência de Deus, a onipotência de Jesus e também a onipotência do Espírito Santo. E todos esses formam um Deus trino, um Deus único. E é incrível a capacidade, a onipotência de Deus. Porque na Bíblia diz que naquele grande dia, Deus vai dar recompensa conforme cada obra. Seja má, seja ruim, Ele vai dar recompensa. Em Salmos também diz: o ímpio terá sua recompensa. Ou seja,
o justo também terá a sua recompensa. É grande, é lindo, é glorioso a capacidade que Deus tem. Criar o mundo, colocar os humanos. Já antes disso, criar um plano de redenção. Permitiu que tudo isso acontecesse, que nós estivéssemos aqui. E no grande final, ninguém escapar do juízo de Deus. Em Hebreu diz que nada fica oculto aos seus olhos. Aquele grande dia, ninguém vai escapar. E agora, no versículo 11, eu volto para o texto. Eu pedi para que você abrisse a Bíblia, mantesse a Bíblia aberta no versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, quem é santo, continue se santificando. Valdir, eu estou indo para a igreja, continue indo para a igreja. Valdir, eu leio a Bíblia, continue lendo a Bíblia. Valdir, eu louvo a Deus, continue louvando a Deus. Valdir, eu canto no grupo, continue cantando no grupo. Valdir, quando eu oro, eu peço perdão pelos meus pecados, eu faço confissão, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela minha igreja, eu oro pelo meu pastor, eu oro para que Deus fale na igreja amanhã. Continue orando. Quem é santo, continue se santificando cada vez mais. Porém, o texto diz: quem é injusto, continue na injustiça. Quem está no pecado, continue no pecado. Eu não estou falando que o arrependimento aqui não é lícito, que não vale a pena, negativo. Se a pessoa tem consciência de que ela é dependente da graça de Deus e pode voltar atrás, largar o pecado, de boa. Agora, se ela está consciente de que é dependente da graça de Deus, de que Deus é criador,